Oi, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Aqui comigo está ele, Victor Alexandro. Dê oi para as nossas visitas, Victor. O próprio. Olá, pessoal, tudo bem? Manda uma mensagem aí motivacional para as pessoas. Não importa o quão longe você vai, às vezes a coisa muda. Como nós aqui no cenário diferente, num estúdio novo, que é o mesmo estúdio da mesma galera, só que num espaço mais bonito, mais confortável, mais elegante. Tá chique aqui esse lugar, né? O GKPBcast aqui daqui pro mundo é pouca coisa. É isso aí. Bom, e hoje, o que a gente vai falar hoje? Hoje o nosso episódio vai falar sobre o cenário gamer em 2023, muito baseado aí na PGB, né? Que é a Pesquisa Game Brasil, que sempre traz aí pra gente um raio-x do universo gamer aqui no Brasil. É super bacana essa pesquisa, a gente já acompanha ela há muitos anos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado com várias das informações, que algumas delas a gente vai falar aqui. Sim. Mas antes disso, Victor, vamos falar para as pessoas das nossas redes sociais, né? É óbvio que não pode faltar o quê? A sua presença nas nossas redes sociais, em todas elas de preferência. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, que a gente tem os cortes que a gente posta lá. Então, GKPBcast em todas as redes. Precisamos criar um Kwai. É um Acabei Kwai de perceber também. isso. É verdade? Kwai. Vamos fazer uma novelinha? Kwai, sua rede de vídeos curtos. Podia fazer uma novelinha do GKPBcast. É verdade. Em breve no Kwai mais próximo de você. Parecendo uns cortes de dorama, assim, com várias coisas aí, mexe um Bollywood. E não esquece também, já que sem querer pedir muito, né, mas já pedindo, de seguir a gente lá no Spotify também, em todas as plataformas. No YouTube você nos encontra como Geek Publicitário. Mas assim, se você não encontrar o GKPBcast, já é um pouco de preguiça sua, mas a gente tá aí à disposição. Só entrar na rede social, a gente pede o link lá pra gente que a gente te manda. Não tem problema não. Só colocar 4 consoantezinhas no Google, encontrou. Não tem problema, né? GKPB. A mesmo que você encontre uma igreja, que existe uma igreja fora do Brasil, né? Você sabe, né? É verdade, tem esse rolê. Presbiteriana é a igreja. Mas se você não encontrar a igreja, como você tá no Brasil, provavelmente vai aparecer a gente. Facinho. É isso aí. Bom, então vamos falar um pouquinho dos temas que a gente vai abordar hoje aqui no nosso episódio. A gente vai primeiro explicar um pouquinho para vocês o que é a Pesquisa Game Brasil, né? A PGB. Vamos falar também um pouco sobre o cenário gamer, como a gente conhece. Vamos falar dos dados da PGB 2023. Vamos falar um pouquinho de metaverso, porque não, né? O metaverso é esse zumbi que vai acompanhando a gente não sabe se morreu, se tá vivo, o que tá acontecendo. Pois é, plot twist aí, reviravolta emocionante. Exatamente, acabamos de ter uma inclusive, né? Marcas em jogos, perfil do gamer brasileiro, perfil do gamer de smartphone, que também é um outro segmento que cresce a galopes, vamos dizer assim. E claro, vamos falar também das nossas considerações finais. Então fica aí com a gente que depois da vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje. GKPBcast. Vamos começar aqui essa nossa conversa então, explicando para o pessoal que está aqui acompanhando esse episódio sobre o que é a PGB, né? A Pesquisa Game Brasil existe, eu vou aqui até usar o material deles para não cometer nenhum erro. Ela existe desde 2013. Né? E ela é desenvolvida pelo Siux Group e Go Gamers, em parceria com a Blend New Research e com a ESPM, ou seja, tem muita gente envolvida aí. Toda a pesquisa é desenvolvida com questionários próprios, com ampla cobertura e tópicos que desenvolvem o público gamer e todo o seu ecossistema. E aí o que é mais legal é que ela não fala só de Brasil, ela também fala um pouquinho da América Latina, porque ela traz alguns países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e México. Então, ela dá um panorama bem bacana, assim, não só de Brasil, mas de um pouquinho do que está acontecendo com os nossos países vizinhos aí também. Muita coisa tem mudado recentemente, né? A gente passou ali por um período de pandemia, onde absurdamente cresceu a quantidade do público gamer, porque não tinha o que fazer em casa, tinha que ficar jogando. E aí, o que eu acho engraçado, que é ao contrário dos outros cenários onde o público cresceu durante a pandemia, por exemplo, sei lá, o público que assiste reality show, por exemplo, que cresceu bastante, com o pós-pandemia, eu acho que esse público não tende a baixar, né? Eu acho que a ideia é que o pessoal realmente transforme isso como parte da sua rotina ali. O que você acha? Eu concordo e discordo. Eu acho que assim... trouxe um público novo. Eu lembro que, por exemplo, eu vi um boom
de algumas coisas, né? Tipo, essa galera jogando Dead by Daylight, né? Nossa, era um monte de stream de Dead by Daylight, um público que normalmente não era um público muito envolvido com os games, com um incentivo muito grande, inclusive, do próprio Facebook Gaming, que era, tipo, as drags, né? Como, por exemplo, como é o nome daquela... A Samira Close? A Samira Close, fazendo lives e mais lives e trazendo um público LGBT que não era um público que eu vinha muito envolvido com o mundo dos games, trazendo esse público. Hoje eu tenho uma série de amigos que começaram a jogar Dead by Daylight por causa disso. E outros jogos também, o próprio GTA RP, né? Então Cidade Alta, esses RPs aí baseados em GTA. Muita gente começou a jogar porque traz essa coisa toda desse roleplay, que inclusive eram pessoas que lá atrás jogavam Rabo, depois ficaram um tempão sem jogar nada mais, né? Não sei nem se... É isso que é engraçado, né? Que o Rabo, não sei se as pessoas consideravam um jogo, né? Eu acho que o Rabo é tipo assim... Não sei, era mais tipo, uma comunidade. Life era um jogo, tipo, mas o Rabo não era um jogo. Era um lugar onde você ia ali pra encontrar uma galera, The bater Sims um papo. é um jogo, mas o Rabo não é um jogo. Não, eu acho que é um jogo, na real. Tipo, eu sempre considerei um jogo, mas é porque ele é meio diferente, né? Tipo, é que a estrutura é um pouco diferente, né? Porque, Você entrava num site. Tem um rolê de comunidade mesmo, assim, que The Sims, por exemplo, não tem. O Second Life já tem. De você entrar lá e você ter o contato com a galera e tal. Mas o The Sims é tipo... É você ali jogando e você mesmo fazendo... O máximo que você pode fazer é conversar com outras pessoas que também jogam The Sims, mas não é a mesma coisa. Tipo, você entrava no Rabo ali, você podia dar um tempo, assim, da vida real ali, só trocar ideia com a galera de qualquer coisa, porque não tinha ninguém ali que ia te julgar. E se julgar, bom, sai do meu quarto, vai embora, tá ligado? Não tem mais o que fazer. Pois é, e aí eu acho que traz os games pra esse universo, pra essas pessoas que até então não tinham muito esse contato com o universo dos games, e elas têm essa experimentação que é muito interessante, e que a gente viu muito na pandemia. Uma outra coisa que a gente viu muito na pandemia, o crescimento dos games mobile, né? Então as pessoas jogando ali nos seus celulares foi uma coisa também que a gente viu acontecer. E o que eu acho que acontece também na pandemia é você tem mais tempo disponível. Sim. Você acaba dedicando mais tempo para isso e até mesmo experimentando outras coisas. A gente fala muito do sucesso do TikTok na pandemia, era um pouco isso. A gente tinha muito tempo livre, a gente estava no Instagram, de repente já tinha aparecia aquela mensagem no Instagram, você já viu tudo. Aí bate aquela tristeza, não tem mais o que ver. O TikTok chega pra esse vai momento, pra tá uma com outra tempo rede, livre, toma aqui, cai no TikTok, você gasta 2 horas lá sem perceber e acabou. Exatamente. Então eu acho que tem essa coisa de ter mais tempo livre e testar coisas novas. Eu joguei muitos jogos novos durante a pandemia. Comecei a jogar Pokémon Unite, comecei a jogar Call of Duty Mobile, comecei a jogar até o... Como era o nome daquele jogo? O Mobile Legends, que eu adoro. E depois aí, no meio do caminho, veio o Wild Rift, né? O League of Legends Wild Rift também. Mas eu ainda sou da galera que ficou com o Mobile Legends. Então, assim, você tem tempo disponível para experimentar coisas que antes você não experimentaria. Antigamente eu jogava Candy Crush no avião. Era basicamente o que eu jogava. Porque toda vez que eu tava no avião não tinha sinal de internet. Eu jogava um joguinho que dava para jogar offline. E normalmente era o Candy Crush. E aí, quando você traz essas pessoas para experimentar, você amplia muito a sua base. E quando volta da pandemia, que é um pouco da parte que eu falei que eu discordava um pouco, as pessoas não têm mais esse tempo todo. Sim. Então, cai muito. Mas, ao mesmo tempo, cai o tempo de jogo, mas eu não sei se cai o jogo. Tipo assim, então a pessoa eu acho que ainda continua com o seu hábito de jogar em algum momento. Sim. Né? Por exemplo, agora eu acabei de começar a jogar Hogwarts Legacy, e eu jogo no final de semana, que é o que dá. Sim. Não dá mais pra jogar durante a semana. Total, não, eu acho que é justamente isso. Tipo assim, é um ponto ali que, por exemplo, uma pessoa pré-pandemia, quando ela não tinha o que fazer, tava num tempo ocioso, ela ia, sei lá, dar um passeio no parque, sei lá, no Parque Ibirapuera. E aí agora, conforme a pessoa conhece, que tem o mundo dos games, conhece ali um jogo diferente pra tá participando, no momento em que ela tiver um tempo livre, em vez de ir no parque, ela vai jogar, sabe? Eu acho que não tem mais aquele rolê de ficar o tempo inteiro jogando, mas é um novo hobby ali que a galera descobriu que realmente dá pra explorar em alguns momentos. Você fez uma comparação um pouco injusta, né? Não, foi. Os médicos vão odiar esse episódio. Não, sim, total. Eu sei que Ao não invés foi... de ficar nas redes sociais, a pessoa pode jogar, né? Foi uma... Vão para o parque, pessoas. Vão ver a luz do dia.
A gente Não passa muito tempo dentro de casa. É verdade, tem razão. Desculpa. Eu não tô incentivando ninguém a jogar, até porque eu não jogo. Não joga? Eu não jogo. Nada? Não. Nada? Nada. Só bet, né? Só o foguetinho. Eu perdi dinheiro, já parei com isso. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da pesquisa. Eu queria só entrar um pouquinho sobre metodologia. Eles têm um monte de slide falando sobre metodologia, mas eu queria falar de alguns pontos chaves aqui da metodologia. O primeiro deles, que o questionário é 100% online. Ele é feito com 14.825 participantes. Foi realizado de 27 de janeiro a 2 de fevereiro desse ano. E traz aí a ideia de analisar diferentes tipos de comportamento, como, por exemplo, comportamento in-game, que é aquele comportamento dentro do jogo digital. Sim. Comportamento about game, que é relacionado à experiência do jogador com os jogos digitais, de modo geral. E o comportamento out of game, que é entendendo que o jogador ele é um indivíduo que, quando ele não está jogando, ele faz outras coisas e se envolve com outras coisas e tentar entender um pouco que coisas são essas que esses jogadores fazem quando não estão jogando. Total. Né? Eu achei bem bacana essa... Porque sai do meio que do macro e vai entrando... Quer dizer, eu falei aqui do micro, né? Que é a parte do in-game e vai amplificando um pouco esse universo desse jogador. Né? Sim. Aí aqui a gente tem um pouquinho de objetivos também, né? De objetivo principal, de investigar o perfil demográfico, sociocultural e comportamental desse consumidor, entender as plataformas, o consumo de jogos, entender fandom, entender a identidade, tentar entender um pouco sobre pais e filhos, essa relação também, hábito de consumo indiretamente realizado aos jogos digitais, né? Então, hábito de consumo de jogos que não são digitais, hábito de consumo de alimentos durante as partidas, hábito de consumo de mídia e atividades que competem com jogos digitais, que aí a gente entra no que a gente chama um pouco de economia da atenção, né? Que no final das contas tudo está competindo, né? Sim. A rede social compete com o jogo, que compete com a televisão, que compete com um post do TikTok. Então, no final, todo mundo tem uma atenção que está limitada ali a 24 horas do dia. Tirando 8 horas de sono, sobra pouquíssimo. 18 horas que sobra? 8 horas para alguns, né? Okay. Tem a galera que prefere abdicar as horas de sono para dar essa atenção para outras coisas também. Exatamente. E aí, essa pesquisa ela tem várias edições, né? Ela tem a edição Standard, Premium, Master, Latam. E aí, a gente tá aqui com a edição gratuita, porque eu não sabia que tinha o Top of Mind, senão a gente tinha comprado essa pesquisa. Você não ia ter comprado, não. Quanto é? R$7.500. A gente nunca teria comprado essa pesquisa. Bom, aí vamos entrar aqui um pouco na página 15 aqui, né, nossa, que fala sobre o costume de jogar jogos eletrônicos. Fala aí pra gente, Victor. Isso. E aí eles já começam aqui trazendo um panorama, né, dessas 14 mil pessoas que eles conversaram, pra saber quem joga, né, porque senão não faz nem muito sentido prosseguir. E aí, dentre essas 14 mil pessoas que eles perguntaram, 70,1% disseram que sim e 29,9% disseram que não. E aí, a gente tem aqui também um gráfico comparando, né, desde 2018 até 2023. Então, a gente tem ali o período de 2018 com 75% de pessoas que jogam. Em 2019, esse número cai para 63%, ou 66,3%. 2020, 73,4%. 2021, 72%. 2022, 74,5%. E aí, a gente chega em 2023, reduzindo aí para 70,1%. Ou seja, desde 2018 ali, com exceção de 2019, a gente tem ali uma base até legal de gente que joga, né? 70% ali de pessoas jogando no seu tempo livre. Pois é. Eu tava ontem no evento da Samsung, que a Samsung agora tá criando uma categoria gamer, de TVs gamers. TVs pro público gamer, não é? A TV não que se joga videogame. Ainda não temos essa inteligência artificial da Samsung. E eles falaram exatamente desse dado, que 70,1% das pessoas têm costume de jogar jogos eletrônicos. E Samsung pagou a pesquisa, né? Não, ela dá pra ter baixado aí a Acho igual que a gente. A Samsung tem um Samsung pouquinho tem mais de dinheiro. pra pagar, né? Samsung, manda pra gente o PDF. E aí, eles bateram muito nessa tecla de dizer assim, tem um público muito grande, 70% da população joga. Sim. Né? E é óbvio que quando a gente vai falar aqui se joga ou se não joga,
A gente tá falando de todos os tipos de jogos, inclusive jogos que não parecem muito jogos. Não, e eu acho que quando a gente trata de televisão, esse número de 70%, ele só se torna ainda mais relevante. Por quê? Porque além das pessoas que jogam, tem pessoas que são muito aficionadas pela qualidade da TV, né? A gente tava vindo pro estúdio hoje, o Matheus tava contando as partículas do movimento da TV, que cada LED liga de um jeito que eu não entendi quase nada, mas assim, fica muito claro que existe pessoas que vão olhar para uma TV e vão falar, pô, essa TV não é uma qualidade OLED, essa TV não é, para mim a TV é a TV, tá funcionando. Mas se 70% das pessoas usam o jogo para ter uma TV boa, dentre esses 30%, a gente ainda tem que tirar essa parcela de que vai comprar uma TV ainda melhor por causa da qualidade mesmo, né? Sim, e pelas possibilidades também, né? Então, tem a taxa de atualização em hertz, né? Que muito se fala, 60 Hz, 120 Hz. Tipo, 120 Hz é quantas vezes a imagem, a TV está basicamente se atualizando a cada intervalo de tempo. Então, 60 Hz ela vai se atualizar 60 vezes e 120 vezes. Então, a taxa de atualização para jogos onde você precisa de ter mais movimento, é importante você ter uma TV que tem uma taxa de atualização maior. Então, entendendo essas necessidades do universo gamer, eles vão desenvolvendo produtos para isso. E a Samsung trouxe essa linha de TVs gamers, que é muito bacana, porque é uma TV que ela pode ser um híbrido entre um monitor para você jogar no computador e também uma TV para você jogar com o seu console. Legal. Então, são telas normalmente de 32 polegadas, que ficam mais ou menos nesse meio a meio aí entre um monitor e uma TV. Eles têm telas até maiores do que isso, voltadas para o público gamer, mas eles entenderam que tem uma demanda muito forte dessas pessoas, principalmente para colocar uma televisão dessa num quarto, por exemplo, que é aquele momento que você vai ter ali para jogar, né? E aí, a gente, olhando um pouco aqui desses 10 anos, né? Na verdade, eles não estão trazendo os 10 anos, eles estão trazendo os últimos 5 aqui, desde 2018. A gente vê um pouco desse cenário onde você vê que tem um boom em 2020, né? Então ele sai de 66,3% de pessoas que jogam para 73,4% em 2020. Mas depois você vê que se mantém, né? E por mais que 2023, que já é um ano onde a gente está plenamente... você tem que pensar que essa pesquisa é feita no começo do ano, né? Então, começo de 2022, a gente ainda pega todo um ano de pandemia. Exato. Que teve de 2021 de fevereiro de 21 até fevereiro de 22. Então a gente ainda pega um momento de pandemia e a gente tem esse 74% do ano de 2022. E a gente já vê que quando a gente pega um ano inteiro de praticamente fora da pandemia, a gente começa a perceber que tem essa redução. Então de 74,5% a gente cai para 70,1%. E aí acho que é um pouco desse cenário que a gente fala do tipo, reduz, algumas pessoas vão deixar de jogar, mas você ainda mantém esse público que joga. Por exemplo, em 2019 eram 66,3%, a gente está em 2023 com 70,1%. E Sim. imagino que a gente deva manter esses 70% disso daí para cima. E acho que também é um momento agora que as pessoas estão escolhendo não jogar. Que tem isso, né? Eu passei 3 anos jogando muito, então agora eu vou escolher fazer outras coisas que não sejam jogar jogos, porque aqui, inclusive, a gente está falando de jogos eletrônicos. Total. Né? Então... acho que muitas das pessoas também têm escolhido não jogar, porque jogaram bastante nos últimos tempos, então elas estão um pouco afastadas. E à medida que esse momento vai passando, elas vão voltando para esses jogos também de novo, né? Sim. E aí vão equilibrando mais a sua vida, como a gente tem aqui o dado de 2018, que 75,5% das pessoas jogavam. Não, e agora também tem um outro ponto interessante, é que com o fim da pandemia, né, assim, entre aspas, as pessoas acabaram dando muito mais importância para os rolês que você vai e se encontra com as outras pessoas efetivamente e tudo mais. Então, com isso, a gente vê uma tendência crescente aí, que são os board games, né? Então, agora, muitas pessoas elas estão se encontrando para ir para jogar e jogo de tabuleiro. Então, são outros tipos de jogos, são pessoas que continuam jogando, mas que agora elas optam realmente por ter uma atividade ali que faça em conjunto. Dificilmente a gente vê um jogo de console hoje em dia que você joga lado a lado, né, com a pessoa, tipo, igual era quando a gente tinha PlayStation 2, Pois é isso que me irrita, sabia, nos jogos hoje? Hoje você joga com uma pessoa que tá lá no Japão,
mas não joga com a pessoa que tá do seu lado. Você já percebeu? Porque você joga conectado, online. Então, se alguém quiser jogar com você, precisa estar do seu lado, mas conectado online pra jogar com você. Eu acho isso péssimo. Tipo, você tem um jogo que nem Fall Guys, que é um jogo... Claramente dá pra você jogar com mais pessoas ali, tipo, e você não joga, sabe? Não tem como. É ridículo isso. Isso é uma das coisas que me afastou muito do videogame, que é essa individualização dos jogos, assim. Nos últimos anos, os jogos foram ficando muito individualistas, né? A Nintendo ainda tem um pouco dessa pegada mais antiga de trazer as pessoas pra jogar junto. Sim, que pena que eles são horríveis, eu odeio uns brasileiros, né? É difícil entender. A Nintendo não dá pra entender o que a Nintendo faz com os fãs brasileiros, cara. Pois é, pra eles a gente não significa nada. Muito complicado, velho. O que custava jogar um Zeldinha legendado aí pra gente? Botar uma legendinha no jogo, velho? Mas, ó, vamos falar aqui de sexo das pessoas. Qual é o sexo? Que susto! Mudando totalmente a pauta do episódio. A gente quer falar sobre sexo. Pode entrar, como é que é o nome da mulher? Laura Miller. Pode entrar, Laura Miller, nossa convidada de hoje. Tem uma coisa legal, né? Quer dizer, que era uma curiosidade muito grande da PGB, ela trazer que o público feminino normalmente era a maioria. Sim, isso é muito legal e aí eu tenho até uma opinião formada sobre isso, tá? Porque nesse ano a gente viu uma queda, né? Do público feminino jogando. Sim. O que você acha? Eles disseram aqui, né? Ó, vamos lá, vamos só falar aqui, ó. Fala aí pra gente, Victor, qual é a porcentagem de cada um dos sexos aí? Então, aqui nesse ano de 2023, são 46,2% de mulheres jogando, do lado aí de 53,8% de homens jogando, que vai totalmente na contramão dos anos anteriores, assim, desde 2016, cara. E aí, por que eu tenho uma teoria aqui sobre esse reflexo da queda das mulheres jogando, né? Porque a gente vê essa queda acontecer em 2018, que foi justamente quando a gente teve aquele período sombrio que tudo começou a dar errado, né? Basicamente. Porque a gente tinha uma crescente desde 2013, a gente tem ali 2013 com 41% de mulheres jogando, aí pula para 47% em 2015, 52% em 2016, 53% em 2017, chega no auge ali em 2018 com 58%, e aí depois começa a cair de novo até chegar em 46%. E isso se dá a toxicidade enorme, né, no universo dos games, cara. Eu acho que essa é uma batalha aí que não sei se ocorreu o suficiente por parte das marcas, por parte das pessoas que estão no comando de moderação dessas comunidades, mas eu acho que a gente não trabalhou de forma efetiva, porque é o único jeito que eu consigo encontrar para ver essa queda do público feminino no mundo dos games. Eu não conheço exatamente toda a metodologia que foi utilizada aqui. Eu vejo uma diferença muito grande e até um pouco incompreensível. Mas eles disseram aqui, né, que isso foi por causa do foco da grande indústria e seus investimentos em produtos para o mercado de smartphones. Eu discordo disso. Eu não acho que é isso que justifica o crescimento do público masculino em games, porque agora os homens estão jogando mais no smartphone. Eu também não acho. Não me parece ser uma justificativa plausível. Mulher não tem celular? Não, tipo, o homem tá jogando mais no telefone, mas o cara que tá jogando no telefone também é o cara que jogava no console. Sim. Ou que jogava no computador. Não acho que... O que eu acho que a gente tem nesse momento de retomada pós-pandemia, as mulheres são muito mais cobradas nessa retomada a voltar a uma rotina que não envolve muito lazer mais, porque ficou muito tempo em casa, né? Então eu imagino que assim, que as mulheres elas vão voltar para esse trabalho e aí voltar a ter uma série de outras tarefas, de outras obrigações que ela tinha no seu dia a dia e vai ter menos esse tempo dos jogos. E eu acho que existe até uma própria cobrança interna mesmo de, tipo, preciso entregar alguma coisa. E você vê que os homens sempre tiveram aquele seu momentinho sagrado do seu jogo e que continuam fazendo algumas coisas do mesmo jeito que eram antes. Então, é um pouco disso que eu enxergo nesse cenário.
Mas também pode ter uma série de outras variáveis aí que a gente não tá compreendendo aqui nesse momento. O que eu acho que tem de interessante aqui também é um pouco da faixa etária, que é até um pouco da faixa etária que eles trazem aqui pra gente como a principal faixa etária, mas me surpreendeu muito que é extremamente distribuído, né? Sim. Então, 10% de 16 a 19 anos, 15,1% de 20 a 24 anos, 16,2% de 25 a 29 anos, 16,1% de 30 a 34 anos, 15,5% de 35 a 39 anos, 11,3% de 40 a 44 anos, 7,3% de 45 a 49 anos e mais 50 anos, 8,5%. A galera do mais 50 tá gamer, fi. A galera tá Surpreendente, jogando, né? né? Se você pega de 16 a 19, antigamente esse era o público do game, Sim. né? 10,1% e 50 mais tá em 8,5%. Tem mais pessoas de 40 a 44 anos do que de 16 a 19. Sim. É bem surpreendente. E eu acho que vai um pouco de encontro com o que... Tipo, as pessoas estão envelhecendo, sabe? As pessoas estão envelhecendo e vão levando consigo seus hobbies de jogar e manter a jogatina e tal. E eu acho que a geração mais nova não tem tanto esse apego com o jogo, cara. Tipo, acho que a parada é mais fazer um TikTok ali. E eu tô sendo muito tiozão falando isso, tá? Porque eu acho que é justamente isso. Tipo, eu pego meu irmão não joga muito. Meu irmão, ele tem 10 anos mais ou menos. E na minha época, quando eu tinha 10 anos, cara, eu só queria saber de PlayStation, mano. Só queria saber de jogar. E o meu irmão tá lá, faz TikTok e tudo. E a mesma coisa pra minhas irmãs, que não estão jogando também. Eu acho que a gente, das gerações anteriores, a gente tinha esse apego maior com o videogame. Talvez pela falta de lazer que a gente tinha. Hoje em dia tá tudo mais acessível, querendo ou não. Mas era algo que, tipo... Era como se fosse um prêmio ali, sabe? Você ter um console, você ter alguma coisa pra jogar. Hoje em dia a galera tem até fácil o acesso disso. Sim. E é muito interessante, né? Entender que o mercado de games evoluiu junto com o público, né? Sim. Então hoje você tem o público, se você vê, o maior público aqui é de 25 a 29 anos. Que é um público que cresceu a partir do Play 2 ali, basicamente. Sim. Né? E depois o segundo maior é o de 30 a 34. Talvez, sendo um pouco velho, tiozão e saudosista, essas são as gerações que pegaram o melhor dos videogames. É verdade. É verdade. É porque tinha lançamento, né? Tipo, Tipo, tudo era novo ainda. PlayStation 1, PlayStation 2 era ali o auge dos consoles, né? A gente tinha tempo pra jogar, tinha títulos legais, o videogame tinha chegado, não era com o realismo que a gente tem hoje, porém era interessante já, tinha títulos interessantes. Você vai jogar videogame, os jogos de Play 2 hoje em dia, você acha até engraçado. Mas a mecânica e a funcionalidade não era mais aquele jogo do sapinho que vai atravessar a rua. Entendeu? Então você tinha histórias mais bem desenvolvidas. Você tinha um God of War no Play 2 já. Nossa, tem um jogo do Jet Li que é muito foda, filho, de PlayStation 2, nunca vou esquecer. Então, e aí você vem, né, até mesmo de um Super Nintendo, que já trazia histórias bem mais complexas pra dentro dos videogames. E aí você pega de 30 a 34 e de 25 a 29, você vai vendo. E aí também você vai entendendo, assim, que parece que tem uma época áurea aí dos games, né? Que pegou as pessoas que hoje têm de 20 a 34 anos, basicamente, ali. Sim. Né? E talvez também uma coisa tinha um volume menor de jogos, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades de jogos e a gente sentava e jogava num console. Então, convencer esse cara que vai sentar e jogar num console é diferente de convencer uma pessoa que tá ali no celular com uma notificação chegando a cada 30 segundos na cara dela. A gente entra no rolê de novo da disputa pela atenção, né? Hoje em dia, a galera mais jovem tipo, você conseguir atenção é raridade, assim. Não dá pra se manter muito tempo. Exatamente. E aí agora tem uma coisa legal que é a situação em casa, né, Victor? Que tá aí na
a 21? Você Sim. consegue trazer pra gente esses dados aí? Então, aí já, só para reforçar ainda mais o que a gente já conversou aqui, de que o público cresceu e agora esse papo de ser gamer não é só mais um papinho de adolescente, de que todo mundo realmente está jogando. A gente tem aqui a pergunta que foi: qual destas frases melhor descreve sua situação em relação à sua casa? E aí 40,6% respondeu que mora com os filhos. E aí é pai e mãe, né? Depois a gente tem aí 27% falando que mora com os pais, né? Depois 20% falando que é um casal sem filhos, 10% falando que mora sozinho e 2% falando que mora com amigos. Então, a galera que tem seus filhos hoje em dia e ainda assim tenta descolar um tempinho pra jogar, é bem alta, né? 40%. 40,6%, disparado mais alto, né? Muito Aqui. doido, muito doido. E é essa galera aí dos seus 30 anos de idade que tá ali morando, tem seus filhos. Se você soma, moro com meus filhos, somos um casal sem filhos em casa, você tem 60,7% das pessoas. Sim. Né? Então, é muita gente que já tá na sua vida adulta. E eu vou falar pra você, não tá fácil ficar saindo, dando rolê todo fim de semana, não, galera. Eu tô quase comprando um videogame mesmo pra ficar em casa, porque não tem entretenimento que segure. Exatamente. Você tem que sair todo fim de semana, é 100 reais, 200 reais, você vai sair todo fim de semana, não dá não. Tem que comprar um videogamezinho Comprou lá. um joguinho ali na promoção, pagou no máximo 200. Sucesso. Pronto, fim Em de casa. semana garantido aí, ó. Alegria. 4 final de semana garantido. E vamos falar um pouquinho de classe social também, que eu acho que classe social é bacana da gente falar. A maior parte tá na classe B, né? Mais especificamente na classe B2, na verdade. E a gente tem aqui uma boa disputa entre classe B e classe C. Sim, né? classe B e C1. B2 e C1, né, basicamente, que eles classificam aqui. Exato, exatamente. Mas você vê assim que também é bem distribuído. Então, classe A, 12,3%, B1, 11,7%, B2, 24,6%, C1, 23,2%, C2, 17,8% e a classe D e E, 10,4%. Vamos pensar aqui, classe D e E talvez tenha essa dificuldade do acesso ao jogo. Né? Sim. Do acesso a um bom smartphone que vai te permitir jogar. Que é uma coisa que eu falo, assim, o Free Fire ele é sensacional. Genial. Porque ele é extremamente democrático, Sim. né? É aquele joguinho que roda até Na fritadeira. no Nokia 2280, que eu tinha quando era pequeno. O jogo já roda o jogo da cobrinha e o Free Fire. Diretamente do jogo da cobrinha ao Free Fire. E aí você vê que se concentra ali B2, C1, que é essa faixa realmente média também até da própria divisão de classes sociais. Sim. Né? E não é o videogame não é aquela coisa extremamente elitista, por mais que seja caro, principalmente para o brasileiro. Sim. Né? Mas você vê que ele se concentra ali nas classes B e C, que é realmente quem tem um dinheiro para conseguir comprar um celular ou um console bom e também jogos legais, e também conseguem ali ter esse momento de lazer. Então, acho que é muito interessante entender que assim, tem um pouco a ver também com um pouco de acesso dessas pessoas. Não tenho dúvida que se a gente tivesse um outro cenário de preços no Brasil, as classes D e E estariam em outro patamar aqui. Eu queria muito ter acesso a essa pesquisa, porque de 2013 ainda não... Teria que ser até antes, mas queria ter acesso a essa pesquisa na época que um PlayStation 2 você pagava 10 reais ali na feira, você tinha os joguinhos lá. E eu queria muito saber qual que era a acessibilidade desse público nessa época, assim, para fazer um comparativo. Porque hoje em dia até piratear os jogos de videogame já se tornou uma parada mais complexa, né? Não tem mais essa cultura da pirataria, né? Eu acho que deu uma pra caída. jogos, né? Então, ou eu jogo o jogo que é gratuito, que é o freemium ali, né? Onde Sim, você paga por coisas dentro do jogo. Ou eu não vou jogar. Dá muito trabalho ir atrás de pirataria, de desbloquear o videogame, entendeu? Tipo, Sim. ninguém desbloqueia um console mais. Nossa, era febre quando tinha Play 2. Já comprava desbloqueado. É verdade, Né? é verdade. Um ótimo eufemismo pra pirataria. Mas vamos seguir.
Aí outra coisa que eles perguntaram também, bom, se você não tá jogando o tempo inteiro, fica claro que os jogos eletrônicos estão entre os seus momentos de diversão. E aí 82,1% das pessoas respondeu que sim, realmente o jogo está entre ali as principais formas de diversão. Mas quando a gente pergunta se são a principal mesmo forma de entretenimento, esse número de 82% ele cai para 75,3% de pessoas que classificam ali o videogame como sua principal forma de entretenimento. É bastante coisa, né? E é um dado que ele cresce a partir de 21, que também acho que tem a ver com a questão da pandemia, né? A gente tem aqui dados que em 2020 era 64,1%, em 2021 ele pula para 78,9%. Sim. E aí se mantém aí, depois vai em 2022 para 84,4% e em 2023 ele ainda se mantém acima de 80%, né? Então você vê que assim, as pessoas aprenderam a ter essa nova forma de entretenimento. Sim. E ela segue sendo uma excelente forma de entretenimento, a questão dos jogos, né? Então eu acho que isso também fala muito sobre a capacidade que o jogo tem de conquistar esses novos usuários, né? Que por um motivo ou por outro, muito voltado para essa questão de economia da atenção, acabou conseguindo agora com a questão da pandemia, né? Sim. E aí, a gente tem aqui o perfil do gamer no Brasil. Sim. E tem muita coisa aqui nessa tela, né? Aqui, ó, eu acho legal a gente reforçar aqui que eles trazem aqui o ponto de smartphone, né? Então a gente tem aqui smartphone, console e computador. Quando a gente fala de console e computador, os homens, eles ficam na maior parte da porcentagem, ficam ali com 70%, e aí mulheres vai tipo, muito lá pra baixo, assim, pra uma mulher que joga console e joga computador, já temos ali dados de 29%, 28%. Agora, quando a gente fala de smartphone, por exemplo, as mulheres jogam muito mais no smartphone, o que vai um pouco contra aquela informação lá do começo de falar que os homens estão jogando mais no celular. Então a gente tem 43% de homens que jogam no smartphone, do outro lado a gente tem 56% de mulheres que jogam no smartphone. É isso, né? Eu voltei pro slide que falava do smartphone, porque não faz sentido nenhum olhando pra isso aqui. Entendeu? Eu aposto fidedignamente de que realmente a gente não conseguiu combater o universo tóxico dos games, cara. Porque você vê, é uma reclamação constante em todo e qualquer painel que una a mulher e o público game. Mas acho que vai além disso, porque sempre foi tóxico. Né? Você acha? Tóxico. Acho que sempre foi tipo, tóxico. Sim. Sempre foi tóxico. Diminuiu um pouco essa toxicidade. Toxicidade. Mas a mulher vinha sendo maioria. Por que a mulher não é mais maioria? Eu acho que tem a ver com uma questão de retomada pós-pandemia, onde a mulher vai fazer outras coisas. Agora, se isso tem a ver... Homem é vagabundo? Hã? Homem é tudo vagabundo? Então, agora, se isso tem a ver necessariamente com uma obrigação, ou se é uma escolha, acho que a gente vai precisar das próximas pesquisas para tentar entender um pouco mais esse movimento das mulheres, e seria legal se o próprio pessoal da PGB fosse um pouco mais a fundo nesse assunto para tentar compreender por que isso aconteceu. Sim, né? Sim, realmente. Aí a gente falando sobre classes sociais, né? A gente tem a classe B2 também dominando ali tudo, é tudo muito parecido, né? Smartphone, console e computador, mas eu queria trazer algumas informações muito relevantes que traz aqui essa parte de classe social. Quando você pega classes D e E principalmente a classe C2 também, que são as classes, né, com menos renda, você vê a importância do smartphone enquanto esse difusor do game para essas classes. Total. Né? Então, quando você vai lá, ó, classe D e E, quem tem console, quem joga no console, 4,9% só. Quando vai para smartphone, são 12,5%. Né? E aí, computador, 6%. Então, você vê que o smartphone ele é realmente a porta de entrada das classes mais baixas, das classes com renda mais baixa, para entrar no mundo dos games. E é muito legal você ter jogos no nível Free Fire. Fortnite é o oposto do Free Fire. Fortnite. Mas o Fortnite também é uma casa de entrada muito boa pra quem nunca jogou, tá? Porque com essa nova
estratégia deles de apostar em licenciamentos pra dentro do game, eu acho que eles estão conseguindo puxar muita gente. Eu incluso, que eu tô quase indo jogar porque eles estão querendo lançar bagulho de One Piece. E aí eu vou facilmente jogar com meu bonequinho de One Piece lá. Não tenho console, não tenho nada, não sei como vou fazer isso, mas já tá despertando aquele interesse em mim ali. Mas, tipo assim, eu acho que se tratando de smartphone, assim, o Free Fire, ele é uma referência, assim, cara, surreal, surreal, surreal. A gente tem também alguns outros jogos, então a gente teve a ascensão lá do Among Us, na época da pandemia ali. A gente teve também o Stumble Guys, que é uma cópia, basicamente, do Fall Guys, acessível pra caramba, pra celular. Então é um jogo muito bom, que também dá pra galera jogar. O meu irmão, por exemplo, jogava horrores com a molecadinha da escola. E assim, eu acho que ter esses jogos acessíveis são... Cara, é muito importante. É tão importante quanto a época ali do PlayStation 2 desbloqueado, que a gente pagava R$10 no jogo. Eu não sei se você vai lembrar, que abriu uma loja perto do escritório que tava com uma festinha de aniversário toda de Stumble Guys. Foi com você que eu vi. Foi comigo. Achei fantástico. Tipo, o Stumble Guys chegou num ponto de criarem tema de festa de aniversário. Sim. Ele realmente estava extremamente popular entre as crianças. E é muito divertido de jogar. É legal. Exato. E aí a gente chega aonde? Em metaverso. A parte que eu gosto de falar. Adoro falar sobre metaverso. E pra quem acompanha já, gente, tanto do break publicitário, né, que veio de antes, como alguns outros episódios do próprio GKPBcast mesmo, teremos reviravoltas aqui, porque Matheus me falou hoje no carro que já nem sabe mais o futuro do metaverso, né, não? Já botei o futuro do metaverso, um futuro possível. Eu acho que a Apple tá trazendo aí com o Vision Pro, mas isso pode ficar para um outro episódio. Mas o metaverso enquanto jogo nunca deixou de surpreender. E também não é novo. Metaverso no jogo. Enquanto jogo. A gente tem o jogo Rabo lá desde 2000. Então. Pra mim ali já era. Second Já. Life. Quantos anos isso? Ah. Mas o próprio The Sims. Não, The Sims acho que não. O que? Não é um metaverso? Acho que não. Porra, você tá assumindo uma outra vida ali, construindo uma casa. Mas você não interage com ninguém. Você interage com outras pessoas dentro do jogo. No The Sims não dá pra jogar online com a galera. Mas você joga com outros personagens de dentro do jogo. Não, Mas dá pra jogar mim... online agora também. Dá? Agora Mas dá. pra mim o metaverso é você estar... Opa, bati. Pra mim o metaverso é você estar dentro de um universo virtual interagindo com outras pessoas. E aí pra mim, a gente parte desse ponto. Aí sim, Second Life, Rabo. O The Sims, eu nem sabia que dava pra jogar online agora. Dá. O que faz online no The Sims? É igual um GTA. Ah... O próprio GTA RP, enquanto metaverso, também é um baita Sim, metaverso. acho que As sim. pessoas botavam até o Nubank lá, eu lembro que tem. ia fazer Então, o saque no na Nubank. época da pandemia teve vacina lá no GTA RP. Vacina. Teve marcas que investiram, eu lembro de Brahma levar tipo uma cervejaria pra dentro, abrir o bar da Brahma Sim, dentro Burger do... King também levou um negócio pro GTA RP lá. Então, o próprio Fortnite também fez uma série de ação com marcas, levando marcas pra dentro do jogo. E o metaverso enquanto jogo, ele é algo super plausível, super interessante, e até é um público que está predisposto a isso, Sim. né? Talvez não tenhamos jogos muito relevantes para essa experiência de metaverso, não acho que a gente tem nada de muito relevante para isso. Mas é interessante. E aí eles perguntaram, né? Você já ouviu falar de metaverso? Aí as pessoas, 78,7% sim e 21,3% não. E tem uma segunda pergunta, que eu acho muito interessante, você já participou de algum metaverso? 19,8% responde sim e 80,2% responde não. Mas eu ouso dizer aqui Que a galera não... que as pessoas não compreendem exatamente o que é o metaverso. Sim, também acho. E acho que também não é um problema dessas pessoas que responderam. É um problema do próprio mercado como um todo de ter uma definição específica do que é o metaverso. Porque se você pegar essas pessoas aqui e tacar você já jogou GTA RP, já jogou um Rabo, já jogou um Second Life, a resposta seria outra. Eu não acho que seria 19,8%. Eu concordo.
Eu também acho que a ideia de metaverso ainda é muito difusa. Eu acho que não tem um conceito claro do que seria um metaverso. Até a gente mesmo que acabou num impasse. Mas sim, eu concordo. Eu acho que se ficasse mais claro o que seria essas ativações no metaverso, esse número seria mais alto para sim e mais baixo para não. Pois é. E aí eles vêm com uma série de perguntas aqui, né? Acho que você pode trazer essas outras coisas aqui pra gente, tipo, sobre eventos sociais em games. Eu detesto. Então, eu acho interessante, mas depende, tá? E aí a gente tem aqui as respostas do pessoal, que a pergunta que eles fizeram é: gosto da ideia de ver filmes dentro de mundos digitais, como games. E aí 27% falou que concorda totalmente, 30% falou que concorda parcialmente, 27% falou que é indiferente, 5% falou que discorda parcialmente e 8% discorda totalmente. Eu tô nesses 8. Eu acho que a ideia de ver filme dentro de um jogo é meio paia. Não faz sentido. Pra mim acho que não pega muito não. Mas aí na versão paga, por exemplo... Eu adorei que tem uns cadeadinhos aqui, né? Tá trancado. Filhos da mãe, Tá o Freemium. O Freemium chegou no PDF, cara. Sabe quando no GTA você vai pro mapa lá e tá tudo preto, você não consegue passar? Aqui eles fizeram outras perguntas pertinentes até. Não vou ler pra não passar vontade. Só vamos ler aqui a que a gente tem a resposta. É exatamente isso. É isso que a gente já fez, né? Caramba, mas depois eles fizeram outras perguntas, né? Você gosta da ideia de participar de show de música, de participar de uma peça de teatro, de participar de reuniões de negócios, de assistir a eventos esportivos. E, né, mas a gente não tem a resposta disso. Vai ficar aí no questionamento. Será que a galera gosta? Não sei se gosta. Um dia descobriremos. Aí a gente tem aqui realidade mista, né? Gosto da ideia de usar equipamentos para ver objetos digitais no mundo real para atividades de diversão. E aí a gente também tem uma aceitação um pouco maior, né? 29,8% diz que concorda totalmente e 32,6% diz que concorda parcialmente. Aí depois a gente tem 26,1% indiferente, 5% discordo e 6,5% discordo totalmente. Sim, aí já é aquele Pokémon Go, né? Aquelas ativações de Coca-Cola, quando eles colocam lá pra escanear a latinha e sai o Papai Noel de dentro da latinha. A realidade aumentada, né? Que a gente chama. Eu não gosto muito não, sendo sincero. Aqui eles estão chamando de realidade mista. Isso. Acho. E aí, propriedade digital, né? Aí a gente entra na parte mesmo de NFTs, né? NFT, essa parte de imóveis digitais. Compraria um apartamento? Bobeira, essa estupidez. Compraria incrível. um apartamento no metaverso? Olha essa pergunta, né? Me parece interessante investir em imóveis digitais, comprando uma casa dentro de um mundo digital, como um game. Gente... E surpreendentemente, a 46% aí, ó, concordam, né? Então você tem 20%. Pode falar. 20% para concordo totalmente e 26% para concordo parcialmente. Você vai comprar sua casinha ali no GTA RP? Gente, vamos fazer uma revolução socialista nos games, por favor. Vamos tacar fogo em ônibus. Exatamente, pelo amor de Deus, gente. Vocês jogam GTA, rouba o carro das pessoas, sai atropelando todo mundo e aí vocês querem pagar aluguel dentro do videogame? Não, porque se você comprar uma casa dentro do metaverso implica que você pode ser preso dentro do metaverso. Porque se você comprou uma casa e invadir a sua casa, você vai ficar preso lá no metaverso. Não pode deslogar. Quem é que te prende? É a polícia real ou é a do metaverso? Aí é que tá, a gente tem que ter... Cadê o FBI do metaverso agora pra gente... Fica a dúvida para o nosso episódio, porque você vai fugir de qual polícia? Né? Eu acho muito esquisito. Deslogou, acabou o crime ou não? Deixa aí no ar esse questionamento e vamos seguir pro próximo tópico. Eu acho muito estranho, né? Essa história do blockchain enquanto algo para moedas digitais como um Bitcoin. Eu acho que tem o seu sentido, mas o blockchain para esse tipo de investimento como NFTs e casas digitais, eu acho uma grande bobeira. Perda de tempo. Uma perda de tempo. Né? Mas as pessoas concordam. Acho interessante, né? Nem sempre a gente ganha, né? E aí a gente vai falar agora um pouco sobre marcas em jogos, né? Que é a parte que a gente mais gosta. Eu acho interessante quando as marcas decidem
expandir essa barreira, né? Sair um pouco do comum ali para marcar a presença dentro de algum jogo, ou até mesmo com algum jogo, né? Por que não? E aí, a pergunta que eles fizeram aqui na verdade, uma afirmação, né? Eles falaram: gosto mais das marcas que têm uma forte presença digital, como aquelas dentro de games. E aí, a gente tem 22% falando concordo totalmente, 29% falando concordo parcialmente, 31% indiferente, 7,3% discordo parcialmente e 10% discordo totalmente. Tinha uma música sertaneja que minha mãe escutava que falava assim: essa sua indiferença é que me mata. Eu achei um volume muito grande de gente indiferente com isso. Eu acho que quem é indiferente tá assim, pago pra ver. É o maior número de indiferente que a gente tem nessa pesquisa aqui, dessa parte. Pra mim, é indiferente. Tipo assim, eu tô ali pra jogo. Tipo, a galera, dependendo do que a marca fizer, é capaz ela até perder meu apoio. Porque tem gente que faz ativação aqui em game que eu falo assim, gente, pra quê? Não tem necessidade. Pra que você tá aqui? Sai fora. E aí, beleza. Tem aquela galera que vai gostar muito. Independente do que a marca faça, botou a marca dentro do jogo. Eu falo, nossa, que da hora, meu, putz. Mas pra mim é diferente. Eu acho que é aquela galera que tá ali. Bom, se a marca fizer um negócio interessante, ok, tem minha atenção. Se fizer um negócio ruim, vou criticar mesmo, que é ruim. Sim, eu só acho aqui que as pessoas entendam que a gente tem algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, não tem nada de muito anormal nesses dados. Então você tem 10% que discorda totalmente, 7,3% que discordam parcialmente, né? O indiferente tá tudo bem também, Sim. né? E aí você tem mais de 50% de pessoas que concordam com a presença de marca nos games. Então, você consegue falar, se você juntar quem concorda com quem é indiferente, você dá ali 80% fácil, né? E você vai ter uma pequena porcentagem das pessoas que discordam dessas marcas ali nos games. Então, Sim. existe espaço e existe receptividade para as marcas dentro dos games. Total. E elas fazem bem pouco em relação a isso, né? Eu acho que a galera tá querendo mesmo pagar pra ver ali, ver o que tá rolando. Cadê o Pepsi Man? Já jogou Pepsi Man do PlayStation 2? Caralho, você foi longe agora. Nossa, eu amava esse jogo muito. Pepsi Man! Exato. E aí no slide 41 a gente tem spoilers da parte paga, né? Você percebeu? Tem. Eu falei que com o geralzão a gente consegue falar coisa legal aqui. Então, eles têm aqui, são 7 dados que eles trouxeram aqui, só para dar um recheião aqui no metaverso. E aí, 78,7% dos jogadores de jogos digitais conhecem o metaverso. 58,2% gostam da ideia de ver filmes em ambientes digitais. 63,8% gostam da ideia de usar equipamentos para ver objetos no mundo real. 51% gostam de participar de show de música dentro de jogos. 42% concordam que objetos digitais têm o mesmo valor que objetos físicos. Aqui eu acho piada. 70,5% não possuem equipamento de realidade virtual, o que é completamente compreensível, dado que é caro. 55% acreditam que marcas de sucesso no futuro precisam ter uma presença digital nos games. Tem muita... Dava pra fazer um episódio inteiro em cima só desse slide. Só dessa tela, né? Eu acho que assim, 51,7% gosta de participar de show de músicas porque foi talvez a única coisa que realmente foi muito legal nessa história de metaverso. Sim. Foi um show do Travis Scott, Nossa, um show da Ariana Grande. É muito legal lá mesmo. no Fortnite. Foi bem legal Teve do Travis. Emicida também, né? Não vi. Teve Não um show da sabia. Emicida, que acho que Vou foi no assistir. Fortnite também. Então, assim, essa história desses shows, desses artistas, foi uma parada muito legal. Sim, que bem aconteceu. feito. Foi bem feito. Porque teve uns Trouxe que uma não nova rolou. experiência pro fã, né? O que eu vi de amigos meus que nunca tinham jogado Fortnite, estavam lá baixando o jogo loucamente pra ver o show da Ariana Grande, Sim. aos montes, né? E ainda mais isso dentro do contexto pandêmico que a gente tá vivendo ali naquele momento. E a outra coisa, eu queria muito ver esse recorte de quem concorda que objeto digital tem o mesmo valor que objeto físico. Primeiro, de idade. Eu queria muito ver esse recorte de idade. Sim. E o segundo, eu queria muito ver esse recorte de classe social. Sim. Sim. Com certeza absoluta. Esse é um dado que eu fiquei muito intrigado. 42% é muita coisa. Muita coisa. A sua NFT não tem o mesmo valor que a minha moto. Não tem. Impossível. Pois é.
Pois é. Não tem como que seu apartamento no metaverso tem o mesmo valor que a sua casa que você mora, velho. Se não tiver essa casa que você mora, você não tem um apartamento no metaverso, velho. Eu acho muito estranho. Muito estranho. Mas esse daqui também achei muito legal. Esse daqui de que 55% acreditam que as marcas de sucesso do futuro precisam ter uma presença digital nos games. Eu concordo com essa galera, tá? Eu acho que, de alguma forma, a marca ela vai ter que estar envolvida. E aí, as marcas que se desdobrem para fazer isso da forma que seja melhor, que faça sentido ao universo da marca, porque às vezes você vai ter uma marca lá que não vai fazer sentido você colocar ela dentro do jogo. Mas às vezes você tem sentido você colocar a sua marca patrocinando um campeonato do jogo, por exemplo, fazendo algum cupom de desconto pra galera dentro do jogo. Então, assim, a marca que se vire, mas eu acho que realmente a marca vai precisar estar por lá. Eu acho relevante isso de a marca não precisar necessariamente estar presente dentro do jogo. Sim. Acho que tem formas de se envolver com o universo dos jogos sem estar presente dentro do jogo. Também acho. Você tem agora, por exemplo, essa Coca-Cola League of Legends. Por mais que a gente ainda não sabe qual vai ser, porque a Coca-Cola acabou de anunciar essa história, a gente ainda não sabe onde é que vai dar, mas a gente sabe que ter o logo de um jogo na lata de Coca já engaja a comunidade do jogo. Nossa, a galera tava comentando no post já. Tipo, já fazendo piada interna com a Coca-Cola, tipo, é a Coca-Cola sabor bronze. Essa Coca-Cola tem que ter o sabor de tal coisa porque é de tal personagem. Então, só de jogar ali, anunciar o produto já tem um rolou. Personagem, né, de League of Legends que ele é tipo um urso, e aí a pessoa tava brincando que fazendo a relação com o urso da Coca-Cola. Então, será que é ele que vai tomar a Coca-Cola e tal? Tem a possibilidade de fazer, você pode trabalhar, mas você não precisa necessariamente estar ali dentro do jogo, porque vai ser bem mais custoso e nem sempre uma experiência legal. Vi muitas marcas fazendo coisas dentro de jogos que eram bizarrices, assim, coisas muito estranhas e muito esquisitas e mal feitas, né? Então talvez nem precise ir pra dentro do jogo especificamente, mas você consegue ativar aquela comunidade daquele jogo Com certeza. de diversas formas, desde que você, obviamente, faça isso da maneira correta em uma parceria ali com a desenvolvedora daquele game específico, né? Até licenciamentos, né, de jogos e tudo mais. Se você é uma marca de roupa, fazer um licenciamento, uma collab com uma marca de jogo... Quem tem feito isso é a Tommy Hilfiger. Eles têm feito isso bastante com Roblox. E aí... Minecraft também tem bastante, né? Então, e aí tem funcionado, assim, pra eles, porque eles já fizeram mais de uma vez. E aí, ainda falando sobre a Coca-Cola, tipo, são infinitos os universos, tá? Aqui a gente tem um dado aqui de que 63,8% das pessoas gostam da ideia de usar equipamentos pra ver objetos no mundo real. Então, isso é um dado que reforça as ações de Coca-Cola, por exemplo, de escanear a latinha e você ver, sei lá, um boneco do League of Legends lá. Então, eu acho que realmente existem muitas possibilidades para a marca estar aí nesse universo dos games e não precisa se limitar só a estar dentro do game como de forma participativa, assim. Sim, sem dúvida. E acho que também estimular um pouco isso, né? Patrocinar um campeonato. Total. Porra, tem um monte de campeonato aí, as pessoas precisam de patrocínio. Patrocinar um jogador. Não tenho muita grana. Não tenho grana para fechar com uma desenvolvedora. Pega um jogador que tá começando, um cara que joga bem ali, que é dedicado, que, sabe, de repente você tá encontrando no Bru e nem sabe, Sim, entendeu? Impulsionar a carreira de um criador pequeno, né? Então, Sim. tipo um streamer, entendeu? Então tem inúmeras possibilidades de se envolver com o universo dos games que não seja especificamente jogando um monte de dinheiro em cima do colo dessas desenvolvedoras que já tem bastante dinheiro também. Total. Né? E aí agora a gente vai indo um pouquinho mais pro final aqui da pesquisa, né? Com essa parte aqui do perfil do gamer brasileiro, né? E aí é engraçado, né? Que 70% das pessoas jogam videogame, Sim. mas só 46,6% se consideram um gamer. Eu acho que isso vai muito de encontro com aquela visão que a gente tinha antigamente, ainda, de que para você ser um gamer você tem que ser um viciado em jogos ali, você tem que jogar o tempo inteiro e só pode falar de game e não sei o quê, mas essa visão ainda se mantém, querendo ou não, pra uma galera. Então, tipo, sei lá, pra você ser gamer você precisa ser um streamer, você precisa ser o melhor de tal jogo, quando na verdade, pô, se você jogar, você já é gamer, basicamente.
Tem uma coisa aqui interessante, que eles segmentam isso depois em homens e mulheres e vai trazer um pouco das respostas daquela diminuição que a gente viu lá atrás, que é por isso que eu acho, né, que tem a ver um pouco com algumas questões mais Eles até falam aqui, ó, mas ó, 51,4% dos homens se consideram gamers e só 39,5% das mulheres se consideram gamers. E aí depois eles falam aqui, ó, que é muito bacana que eles falam assim, ó, como este é um fenômeno que está vinculado a questões complexas, identitárias e culturais, é esperado que ele flutue ao longo do tempo. O importante é notar que alguns movimentos permanecem. Quanto a maior classe social e menor idade, mais a pessoa está propensa a se identificar como gamer. E eu acho que eles não colocaram aqui, mas também o gênero da pessoa também define aqui se ela vai estar propensa ou não a se identificar como gamer, né? As mulheres têm mais dificuldade de se identificar como gamers por uma série de questões complexas do tipo... As mulheres nunca foi dado a permissão de ser uma gamer. Quando você consegue ter tempo suficiente para jogar, você entra dentro de um jogo extremamente tóxico que as pessoas vão te xingar de todos os nomes possíveis, ou você vai precisar inventar um nick masculino para conseguir ter paz na sua vida. Sim. Né? Então tem uma série de fatores que afastam a mulher do universo dos games, e ainda que ela jogue, muitas vezes ela nem consegue se considerar efetivamente um gamer. Né? Sim. E isso é muito interessante da gente trazer aqui também. E aí a gente entra aqui, né, no cenário do smartphone, que já fica mais do que claro, principalmente no momento que a gente está, que o smartphone fica cada vez mais potente, o smartphone ele tá com a gente o tempo inteiro, então por que não se tornar realmente ali um meio da gente passar um tempo jogando. A gente entra aqui no cenário do público gamer de smartphone, né? Então a gente vai falar aqui, ó, basicamente que 56% desse público são mulheres, 70% se consideram casual gamers, que já é uma nova categoria ali para o que a gente estava falando. 30,8% tem entre 25 e 34 anos, 60% já baixaram um jogo por conta de propagandas que viram dentro de outros jogos mobile, 87,6% conhecem a marca Samsung. Essa aqui eu achei meio... só jogou, né? É que eles devem ter esmiuçado isso dentro do relatório completo, né? Por marcas, assim, qual marca você conhece. E a Samsung... Isso mostra um pouco do trabalho que a Samsung vem fazendo para se posicionar como uma marca gamer. Você tem uma série de marcas que são específicas, uma HyperX da vida, que é uma marca muito direcionada ao público game, ou até uma Razer. Você tem marcas que são bem direcionadas ao público gamer e você vê que a Samsung consegue fazer um trabalho tanto para o público tradicional quanto para o público gamer e se manter consistente nesses dois universos, o que é um baita desafio, e ela vem conseguindo. E principalmente a Samsung tem investido muito no universo gamer. Por exemplo, a última BGS, ela estava lá com um stand gigantesco para promover suas televisões gamers, e também eles anunciaram recentemente que vão ser patrocinadores da próxima BGS que vai acontecer nesse ano, acho que é outubro, e vão dobrar o tamanho do stand. Você é muito fã da Samsung, né? Eles estão fazendo um baita investimento, né? E assim... Eles estão fazendo investimento num lugar onde, para muitas empresas, ainda é um cenário muito incerto de se investir, né? Isso... eu acho que já não é mais tão incerto assim faz um bom tempo. Pra gente que está vendo esse movimento, mas para muitas empresas ainda é um ambiente muito inseguro e sem muita certeza do que tem ali. Né? Sim. E a Samsung, 87,6% das pessoas... reconhece, talvez seja a maior porcentagem que a gente viu de tudo que apareceu aqui nesse relatório, né? Então é uma marca muito presente na cabeça do consumidor. Sim. Se ele vai efetivamente comprar um Samsung ou não, aí a gente vai entrar numa outra discussão, mas assim, é fato que é uma marca reconhecida por ele como uma marca interessante para o que ele gosta de fazer, né? E para aquele universo que ele gosta de acompanhar. Sim. E aí, só para concluir aqui, mais dois dados interessantes que eles trazem é que 76,6% usa o sistema operacional Android e 54,8% já baixaram o jogo depois de uma propaganda publicitária. Então, eles colocam aqui que fica muito claro, né, que o público está propenso... o público feminino de smartphone, que é majoritariamente feminino, ele está propenso a baixar um jogo por meio de uma propaganda ali. Então não tem esse apego emocional de eu só jogo X, só jogo Y. Não, está disposto ali a conhecer novos jogos, e mais curioso ainda que
são pessoas que estão atentas às propagandas dos jogos. Porque pra pessoa baixar um jogo ali, ela não tá esperando só o negócio, o tempo de pular o jogo. Tem uma informação relevante aqui dentro que, quando a gente compara dois dados, a gente consegue tirar um insight, que é o seguinte: 60% já baixaram um jogo por conta de propagandas que viram dentro de outros jogos mobile, e 54,8% já baixaram um jogo depois de ver uma propaganda. Isso me faz dizer que pelo menos ali 5,2% nem compreendeu aquilo como exatamente uma propaganda. É verdade. Porque a segunda pergunta que as pessoas respondem, que é um número menor de pessoas que diz que já baixou, ela é mais abrangente do que a primeira, que só fala que é dentro de outros jogos. A segunda pergunta, que é 54,8%, ela vai falar de qualquer lugar. Sim. Então me faz compreender que quando a pessoa vê uma propaganda de jogo dentro de um jogo, ela é mais eficiente. Em todos os aspectos. A galera já tá jogando ali, já tá disposta a tentar outro jogo, né? E por isso que quando a gente vai jogar esses jogos mobile, a gente vê muita propaganda de jogo Sim. dentro do jogo. Né? Sim, eu já baixei já também. Normalmente, quando eu faço isso, a experiência não é legal. Pois é uns jogo A fake. propaganda é melhor do que o jogo efetivo, né? Sim, Muito tristeza. doido. Mas às vezes dá Ótimos certo. publicitários e péssimos desenvolvedores de jogos. Exato. E aí a gente parte, né, Matheus, em direção às nossas considerações finais, porque nesse episódio a gente falou bastante, eu acho que é o episódio mais longo que a gente tem até aqui. E aí eu já vou começar falando das minhas considerações finais. Eu falei aqui agora há pouco de que o mercado gamer tem muito potencial e já não é de hoje que a gente vê isso, tá? Eu acho que as marcas que não estão investindo nesse cenário ainda deveriam estar gastando seus esforços ali para imaginar jeitos de entrar nesse cenário de alguma forma, tá? E aí a gente volta a bater naquela tecla de que não precisa necessariamente estar dentro do jogo, até porque isso é muito caro, e isso exige X demandas e tudo mais, mas eu acho que, principalmente agora, nesse momento em que a gente tá, que estão surgindo N times de esportes, seja ali um momento de você pegar ali a sua marca e falar assim, ó, esse time de esporte tá começando agora, eu vou, sei lá, vou entrar como patrocínio, vou entrar como apoiador de algum campeonato, ou vou olhar os streamers que estão falando de jogo X e entender, porque se você cruzar os dados certinho, com certeza você vai encontrar uma marca que esteja... vai encontrar um game que esteja conectado com o universo da sua marca, nem que seja ali pelo ponto do público, que não precisa ter necessariamente sua marca. É que eu tô pensando muito... A marca não precisa estar relacionada ao jogo, ela pode estar relacionada ao universo gamer em si, ao jogador, ao público, ao evento de game, né, a muitas coisas. Exato, é que eu tô pensando no evento, na situação mais contrária possível, assim, tipo uma marca que não tem nada a ver com o jogo, ela ainda assim pode se conectar com esse cenário por meio do público, que muitas vezes vai ser um público incomum, né? Sei lá, uma marca de esmalte pode patrocinar um jogador. Exato, por que não? Sei lá, dá um zoom no mouse ali com o dedo pintado, a unha pintada no caso, e já... O dedo, se fosse eu, provavelmente seria o dedo pintado também, com a minha habilidade maravilhosa. Enfim... eu acho que há muito espaço ainda para entrar nesse cenário. Sim. E acho que tem possibilidades para praticamente todos os segmentos. Não consigo imaginar um segmento aqui que não poderia ser plausível. Sim. Entendeu? A gente começou falando do Facebook Gaming, uma rede social direcionada aos gamers, que foi lá no público LGBT para trabalhar um lugar onde não estava sendo trabalhado e conseguiu fazer um trabalho muito legal. Total. E muito interessante. Para trazer essa galera para dentro dos games. Por mais que agora não tenham tido uma continuidade nesse trabalho, mas deixou uma legião de pessoas aí que tiveram uma nova experiência e conseguiram se sentir incluídos. Porque assim como as mulheres têm dificuldade de se sentir incluídas dentro do universo gamer, o público LGBT tem muita dificuldade também. Muita. E ainda eu posso aqui dizer que eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu tenho inúmeros amigos que os games foram a primeira forma deles conseguirem ser quem eles queriam ser. Se você é uma pessoa trans, você conseguir ser uma personagem mulher, você nasceu homem, se sente uma mulher e conseguir ter a sua personagem mulher dentro do jogo, é muito satisfatório. Você simplesmente querer experimentar ser um homem gay
dentro do jogo que você não pode ser na sua vida real, conhecer pessoas iguais a você, de repente se casar com um cara dentro de um rabô, num momento onde o casamento LGBT é proibido no país que você vive, tem um valor muito legal, Sim. né? E esse público, ao mesmo tempo, quando vai jogar um Counter-Strike, pelo amor de Deus, não dá. Nossa. Eu lembro que eu tentei, no auge da pandemia, eu tava jogando vários jogos e eu via que tava tendo uma série de campeonatos de CSGO. Eu falei, porra, Counter-Strike eu via quando eu era criança, lá adolescente. Deixa eu tentar jogar o Counter-Strike agora com CSGO. Foi, assim, 2 partidas pra eu desistir da vida, assim, com o tanto de comentário ridículo e absurdo que eu ouvi, Sim. né? E aí me afastei rapidamente. Mesmo com Valorant, que a Riot faz um baita esforço, mesmo com Valorant, qualquer jogo que a pessoa possa falar comigo me dá agonia, me dá desespero, porque os comentários não são legais. Sim. As pessoas não são legais dentro dos jogos, principalmente essa masculinidade tóxica que sufoca a gente dentro dos jogos. Normalmente, quando eu vou jogar um jogo que tem a possibilidade dessa conversa por voz, eu deixo tudo mutado pra eu não passar nervoso, porque Sim. é completamente impossível de conseguir ter alguma sanidade mental jogando isso. E acho que isso afasta muito as mulheres, isso afasta o público LGBT e afasta qualquer pessoa que tem um pingo de senso de empatia pelas outras pessoas ali. E isso precisa acabar. A gente sabe que isso é uma discussão que a gente já tem há muito tempo e é muito difícil ainda, mas mesmo assim existem ambientes e as marcas, inclusive, precisam cobrar esses desenvolvedores para que eles construam esses ambientes seguros, porque esses ambientes precisam ser seguros. Com certeza. Com certeza. E aí eu só queria concluir aqui com algumas coisas que eu fico de todos esses dados que a gente passou. Primeiro, eu acho que a gente vai precisar conhecer um pouco melhor as próximas pesquisas para entender o que está acontecendo com o público feminino nos games. Acho que a gente tem um baita alarme de que tem alguma coisa acontecendo com o público feminino nos games. A gente vinha de uma crescente e agora a gente tem uma queda que não é uma queda razoável, uma queda bastante brusca do público feminino nos games. Então, fico aqui com essa pulga atrás da orelha para tentar entender melhor o que está acontecendo com as mulheres em relação aos games. Outra coisa, fico surpreso com a pré-disponibilidade do público gamer em relação a ativações do metaverso e NFT, porque para mim são 2 coisas que não fazem muito sentido, mas ao mesmo tempo você vê que eles têm essa pré-disponibilidade, que são pessoas que estão dispostas a utilizar esse tipo de coisa, o que faz a gente entender que tem espaço para as marcas também dentro desse cenário. Outra coisa, muito legal ver como o público gamer é adulto, tem a sua própria casa, Sim. tá casado, Sim. tem filhos ou não. É um pouco reconfortante até, né? Porque acho que já sai dessa história que já devia ter saído há muito tempo, de que jogo é coisa de criança. Sim, porque, tipo, às vezes eu penso assim, sei lá, eu não sou muito de jogar, mas às vezes eu tô jogando no celular porque eu baixei um jogo X e achei legal e tô jogando naqueles 5 minutos ali até eu me desinteressar, e aí vem aquele peso na consciência de, tipo assim, eu sou um adulto, tô aqui gastando tempo jogando. Mas, tipo, não, na verdade você tá tendo o tempo de lazer que você realmente precisa e você não tá sozinho nessa. Realmente a maior parte da galera adulta também tá jogando e provavelmente sentindo esse mesmo peso que você tá sentindo. Tem uma culpa, né? Eu sinto às vezes essa culpa. Às vezes eu tô deitado jogando e falo, não tinha outra coisa que eu tinha que estar fazendo, não? Sim. A gente tem um pouco dessa culpa, né? Mas a gente vê também que esse é o público que tá mais predisposto a jogar, né? Total. E por último, eu acho só que tentar entender um pouco desse volume que o smartphone representa, com dispositivos cada vez mais poderosos do ponto de vista de computação mesmo. A gente tem possibilidade de jogos cada vez mais legais. Então a gente, como uma pessoa que tem um iPhone ou que tem um Galaxy S da vida, consegue ter experiências muito bacanas, com gráficos muito interessantes. E hoje em dia esses telefones, por exemplo, têm telas de 140 Hz, telas com boa capacidade para jogos. Muitos desses telefones têm, inclusive, o modo gamer, né? Que daí você entra lá dentro de um modo que se adapta todo para ajudar a experiência dos games. E eu tendo a acreditar que
é um cenário também do smartphone que vai crescer, vai continuar crescendo muito. Sim. Né? Acho que o grande diferencial é que o smartphone é prático. Né? Então você toca ali num íconezinho do aplicativo, do nada você já está ali para sincronizar uma partida, tentando encontrar outros jogadores para sincronizar a sua partida. Que no computador você levaria um tempo, e até o tempo de sincronia de partida é mais alto quando você está no computador do que quando você está ali no celular. E tem uma outra coisa também que o smartphone traz, que é tipo a distração. Então você tá ali dentro de uma partida, chegou uma notificação, você vai parar já. Assim que, se você estiver jogando online, tudo bem, você vai até o fim, normalmente você não vai sair. Mas assim, chegou uma notificação, você já vai encerrar a partida ali, vai fazer alguma outra coisa e tem essa distração que o smartphone, a gente já falou disso aqui outras vezes também, que ele traz para o seu dia a dia enquanto plataforma de jogos. Sim. Né? Mas não tenho dúvida de que também é um mercado muito interessante e muito relevante que a gente deve ver acontecendo daqui para frente. Certo? Certo. Então, pessoal, depois desse papo super interessante que a gente teve, eu até fiquei um pouco impressionado, eu já tinha dado uma olhada por cima na PGB aqui, mas trazer esses dados aqui deixou muito mais claro o potencial do universo gamer, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, rapidinho. Fica à vontade. Muito importante a gente falar para as pessoas que elas podem baixar essa pesquisa. Se chama Pesquisa Game Brasil. Você consegue achar pelo site pesquisagamebrasil.com.br ou pesquisando PGB 2023 ou Pesquisa Game Brasil no Google. Vocês muito provavelmente vão encontrar facilmente esse material. A gente também vai deixar aqui na descrição do nosso episódio o link para esses sites, porque é muito bacana, vocês vão conseguir ter acesso a esses vários dados, e se você for uma pessoa com muito dinheiro e quiser comprar, compartilhe esses dados com a gente. Realmente. Bom, vamos lá. Lembrando vocês de que a gente pode avaliar o podcast em todos os lugares possíveis. Então, se você está aí pelo YouTube, não esquece de deixar o seu joinha, de deixar colocar o sininho, se inscrever no nosso canal e também deixar o seu comentário aqui falando do que você achou desse episódio. Lá no Spotify ele também permite avaliação, então você pode dar 5 estrelinhas no nosso podcast, pode deixar tudo bonitinho lá e dar um coraçãozinho no episódio, fazer o que você quiser achar melhor. E o Matheus aqui vai ler pra gente a pergunta de hoje que a gente tem pra vocês, porque o Spotify ele permite que a gente deixe lá uma pergunta pra vocês interagirem com a gente, né, Matheus? Pois é, a pergunta é: você tem hábito de jogar no seu tempo livre? Vamos fazer aqui o PGB GKPBcast. PGKPB. Nossa senhora, PGKBBcast. Mas eu queria, além disso, trazer aqui comentários, né, que a gente vem tendo nos nossos últimos episódios. No nosso episódio do Duolingo, a gente teve 2 pessoas mandando beijos para o Duo nos nossos comentários lá do YouTube. A Carla Aquino mandou um Duo coraçãozinho e o João Passarinho, primo do Duo, provavelmente. Se o João é passarinho, o Duo é uma coruja, eles têm algum tipo ali de parentesco. Ele deixou aí, beijos Duo. E também teve aqui o comentário do Gordo Original, Rafael Aiello, meu amigo querido, um super influenciador aí do universo de gastronomia lá do YouTube. Ele comentou no nosso último episódio, que era o Marcas Parasitas. Ele comentou assim: eu tenho muita coisa pra falar e interagir com esse episódio, mas ia ficar um texto enorme. Um beijo pra você. Ele decidiu não falar nada. Rafael, estou curiosíssimo. E só digo uma coisa, não digo mais nada. Exatamente. Então, queria trazer aí esses comentários. Comentem aí. Eu quero mandar um abraço também seu abraço. Ricardo de Carvalho, que mandou mensagem pra gente lá no GKPB, no GKPB Oficial, que é o perfil do site, que ele falou: acabei de assistir o podcast pelo YouTube sobre marcas parasitas e falou que não fazia ideia de como funcionavam essas coisas de influenciadores e quais perrengues eles passam. Ele falou que aprendeu muita coisa. Um abração aí, Ricardo. Ricardo também falou que é inclusive fã do Matheus, acompanha tudo. Só tenho fãs. Manda um abraço pra ele também. Por que choras, Duo? Um abraço. Como que é o nome dele? Ricardo de Carvalho. Um abraço, Ricardo de Carvalho. Muito obrigado aí pelo seu prestígio ao nosso portal e também ao nosso podcast. E eu queria trazer aqui mais uma outra resposta que a gente teve no Spotify. Alan Gerard diz que gosta muito da Boca Rosa Beauty, apesar dela não ser autêntica e copiar alguns itens de uma influencer americana. Fã ou hater? Não entendi também. Ficou um pouco aí no ar pra mim.
Aqui no episódio do Marcas Parasitas, também aqui no nosso Spotify, o Eric Brito deixou. Depende muito da situação. A gente fez a pergunta, né? Você acha que só a exposição já é um pagamento para o criador? O Eric Brito diz que depende muito da situação, pode sim causar notoriedade e abrir portas para o influenciador. Foi uma das coisas que a gente abordou aqui também. Então temos muitas respostas em todos os lugares. Muito obrigado. Muita gente me mandou feedbacks positivos do nosso episódio Marcas Parasitas. Muitos influenciadores compartilharam o conteúdo. Inclusive a Dona Curiosa compartilhou lá o conteúdo. Recomendou para as pessoas que seguiam ela. E algumas das pessoas que seguiam ela vieram até falar comigo que ficaram felizes em conhecer o podcast. Então fica aí também um abraço para Karina, a Dona Curiosa. Mais conhecida como Dona Curiosa. XDB. E lembrando das nossas redes sociais, né, minha gente? Você também pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais do GKPBcast. É @GKPBcast no Instagram ou no Twitter. E as nossas redes sociais pessoais. Eu sou o Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E o Victor é o @VictorALexandro no Instagram e no Twitter. Certo? É isso. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e até lá. Falou, gente. Falou, gente.